Abra comigo, por favor, 1 Samuel capítulo 16, verso 14. Hoje o tema é Tratando Nossas Crises. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. E Saul respondeu aos que o serviam: encontrem alguém que toquem bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé de Belém que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Verso 23. Sempre que o espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava a sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Que o Espírito de Deus nos abençoe nesta meditação. Amém, meus queridos? Bom, queridos, esta mensagem ela é terapêutica. E tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo no mundo, na sociedade. Essa história mostra para nós a fragilidade humana. Essa história fala da busca do ser humano em superar as suas dores, as suas crises. E essa mensagem também fala de como Deus pode tratar as nossas tormentas. Essa história, meus irmãos, nos ensina também como alguém pode ser usado por Deus como bênção na vida dos outros que estão em profunda crise. E eu, pensando aqui, nós podemos dividir essa história em 4 pontos. 4 pontos. Hoje, veremos 2 desses pontos. Semana que vem, como eu disse no início, a gente continua. Mas hoje nós vamos ver 2 desses pontos. Preparado? Vamos lá. O primeiro aspecto que eu quero deixar ao seu coração é que Saul estava atormentado. Você pode repetir isso? Saul estava atormentado. Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele era um jovem gentil, inteligente, nobre, capacitado, de boa aparência. E, gente, o que nos chama a atenção é que no início do seu reinado, Saul andou com Deus. Mas o problema, gente, é que ao longo da sua história, ele foi perdendo a comunhão com o Senhor. Triste isso. Triste. E quando nós perdemos, aqui está uma lição tão importante para a nossa vida nesta manhã. Quando nós perdemos a comunhão com Deus, nós começamos a nos perder em todas as áreas da vida, gente. Essa é uma realidade. Então guarde no seu coração um aspecto muito importante. Nós precisamos entender que a coisa mais importante que temos e que precisamos manter é uma vida de comunhão, relacionamento e intimidade com Deus.
Isso é mais importante. Posso ouvir um amém aí da igreja ou não? Amém. E Saul perdeu isso. Perdeu. E agora a gente vê nessa história um homem sofrendo. Um homem doente. Verso 14, olha o que é que diz. Um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Mas como assim? Deus manda o mal? Como assim, queridos? Como é que isso é possível? Gente, a melhor interpretação é a seguinte: um espírito maligno autorizado pelo Senhor. Um espírito maligno autorizado pelo Senhor. Isto é, Deus permitiu que um espírito maligno oprimisse Saul de forma terrível. Alguns intérpretes acreditam que Saul tenha desenvolvido uma doença mental com episódios de esquizofrenia por causa da sua personalidade psicológica relatada no livro de 1 Samuel, capítulo 16 ao 19. Depois você leia com calma na sua casa estes capítulos, do 16 ao 19. E aí, gente, parece que esse espírito maligno provocava nele um comportamento doentio, violento e autodestrutivo. Enfim, havia uma crise. Havia uma crise espiritual, psicológica e mental na vida do rei Saul. Mas pensa um pouquinho aqui comigo nesta manhã. Quem é que não passa por crises? Quem de nós não passa por crises? Quantos aqui enfrentam lutas, crises, problemas, dificuldades? Quem de nós? Quem de nós? Talvez, meus irmãos, não a mesma de Saul. Mas todos nós temos as nossas lutas e as nossas crises. O grande problema, como eu disse na primeira mensagem, na semana passada, é pensar que pelo fato de um dia entregarmos a vida a Cristo, nascermos de novo, então já nos tornamos perfeitos e isentos de qualquer doença, de qualquer crise ou enfermidade. Isso é um problema. Este conceito não é um conceito verdadeiro nem bíblico, porque Jesus disse que neste mundo nós teremos aflições. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu, Ele também nos ajuda e nos capacita a sermos mais que vencedores, para a honra e para a glória do nome dEle. Você acredita nisso ou não? Todos nós temos as nossas crises, irmãos. Todos nós somos seres humanos, falíveis e ao mesmo tempo somos discípulos de Jesus em crescimento. O apóstolo Paulo, ele declarou lá em Efésios capítulo 4, versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a estatura completa de Cristo. Até que. O que é que diz isso? Mostra que há um caminho. Mostra que há um processo. É passo a passo. É de glória em glória. Envolve processo. E o fato, gente, é que ninguém é completamente perfeito. Ninguém é completamente normal. Essa normalidade não existe, meus irmãos. Não. Quem aqui está totalmente bem em todas as áreas da vida? Quem é que pode dizer assim, olha, a minha vida é extremamente certinha, toda redondinha, toda bonitinha. Não tenho problemas e dificuldades em nenhuma área da minha vida. Quem que pode dizer isso? Porque, irmãos, quem se julga assim, está doente, e é o pior de todos. E é o pior de todos, interna. Precisa de tratamento. Porque como bem diz, e aqui vamos, como bem diz a torcida do Corinthians, nós somos um bando de loucos. Não é assim que a torcida, vocês já foram no estádio, você viu como é que eles dizem lá? Aqui tem um bando de loucos, não é assim?
Nós somos isso, queridos, em tratamento. Em tratamento, e somos todos aqui discípulos de Jesus. Aí você pensa assim, mas como é que Deus pode então escolher gente assim? Que tem limitações, que enfrenta crises e lutas, como é que Deus escolhe assim? Ele diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ah, meus irmãos, é o Senhor que traz alívio, é o Senhor que traz cura para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o Senhor. Aleluia, quer aplaudir? Pode aplaudir. Agora, gente, muitos pensam que por serem cristãos, tem a vida perfeita já. Tem a família perfeita. Não. E esse é um problema, porque daí quando chegam as lutas, as dificuldades, os problemas, essas pessoas logo se enchem de culpa e entram numa crise. Quando vê a realidade, quando olha para a vida e vê que não é nada disso, vê que a família não é perfeita e que tem dificuldades e enfrenta lutas, dramas da vida, a pessoa entra numa paranoia, numa loucura, numa crise profunda, porque, gente querida, não existe família perfeita. Não existe. Todos nós temos lutas e dificuldades, e cada um aqui que está neste lugar, e você que está me assistindo também, cada um está sendo lapidado pelo Espírito Santo de Deus. Nós estamos em construção, nós estamos em obras, e nós cremos, como eu disse na semana passada, no texto de Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra em vós, vai completá-la em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele não desistiu de nós. E a obra que Ele começou, Ele vai completar. É passo a passo, é dia a dia, é de glória em glória. Louvado seja Ele. Agora, o que te atormenta hoje? Você que veio aqui, o que atormenta a sua vida? Hein? O que é que tem afetado a sua casa? O que tem afetado os teus filhos? Vícios, neurose, drogas, pornografia, o quê? Pensa aí, reflita. Alguns, gente, por terem uma personalidade mais fraca, acabam entrando por caminhos terríveis e perigosos. Agora, gente, o problema é nos achar melhores do que estes. Esse é o grande problema, porque convenhamos aqui, queridos, quem de nós está isento de um problema grave dentro de casa, hein? Quem de nós pode dizer aqui com muita convicção, nunca vai acontecer? Nunca. Não, quem de nós está isento de um problema grave dentro da nossa casa? Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que nós não somos diferentes de Saul. Nós não somos. E o que a igreja precisa fazer? O que nós, como igreja, precisamos fazer, irmãos? A igreja precisa acolher, a igreja precisa ajudar essas pessoas com sabedoria. Porque se a igreja não acolher e não ajudar, a igreja pecará contra Deus. Isso é pecado, gente. Como eu disse na série de mensagens passada, Um Só Coração, como eu disse a vocês, a igreja é como um hospital, onde o Espírito Santo de Deus está tratando, está curando e salvando pessoas. Vou dizer algo que eu já cansei de repetir, de falar aqui, vou repetir hoje. Igreja não é um lugar de gente perfeita. Igreja é um lugar de gente em aperfeiçoamento. Todos nós aqui precisamos, necessitamos igualmente da graça de Deus. Nós somos uma comunidade que caminha na dependência de Cristo. Aleluia! Então, de alguma forma, todos nós aqui estamos em recuperação. O Gil, no final do culto, vai anotar o nome de todo mundo para a gente participar do Celebrando a Recuperação. Certo, Gilzão? Todos nós aqui, nós temos que tratar muitas questões da nossa vida. Sabiam disso? Traumas,
rejeição, complexos, mazelas, tristezas, dores, enfim. Gente, a Bíblia diz que todos nós estamos a um passo da queda. O apóstolo Paulo declara em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 12, aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, o quê? Cuide-se para que não caia. Quem é que cai da fé? Quem? É aquele que não cuida de si. O discípulo de Jesus sempre vai orar e vai dizer: Pai, livra-me do mal e guarda-me de todas as tentações. Essa deve ser a nossa oração. Um discípulo de Jesus sério, um discípulo sério, ele sabe que vai ser tentado. Ele conhece as suas limitações, conhece as suas fragilidades. E por isso ele diz o seguinte: eu sou fraco e eu sou dependente de Deus. Somente eu posso sim todas as coisas nele, em Cristo que me fortalece. Não nas minhas forças, não nas minhas capacidades, mas é nele, é em Cristo que eu posso todas as coisas. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Tudo posso em Cristo que me fortalece. Você pode levantar suas duas mãos e fazer essa declaração? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Mais uma vez, tudo posso em Cristo que me fortalece. Não é na minha força, na minha inteligência, na minha capacidade pessoal. Não. Inclusive, cuidado com a arrogância. Não, Ronaldo, fica tranquilo que eu me garanto. Eu me garanto. Eu sou o cara. Isso aqui eu tiro de letra. Cuidado com essa frase, eu me garanto. Você não se garante coisa nenhuma. Você não é tudo isso que você pensa que é. Tome muito cuidado. Teve um na Bíblia que também dizia isso. Um tal de Pedro. Ele dizia para Jesus: olha, mestre, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, e se precisar eu dou a minha vida por você. Aí Jesus olhando: Pedro, para, Pedro. Pedro, para. Menos, Pedrão, eu te conheço, eu sei que não é nada disso que você está falando. Calma, Pedro. E o que aconteceu? Logo, Pedro traiu Jesus. Porque ele foi arrogante. Porque ele se achava, ele se garantia. E aí então, ele foi imaturo. Mas graças a Deus, porque depois o Senhor tratou o caráter de Pedro e ele se tornou um novo homem. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Um novo homem, uma nova mulher. É isso que você deseja? Agora, discípulo fraco é aquele que não assume a sua limitação, ele não assume a sua dependência. Não, ele é uma pessoa que não se vê em tratamento, ele não se vê imperfeito. Estou sem pecar já há 6 meses. Eu não peco. Ele acha que ele não precisa da graça de Deus todos os dias da vida dele. Irmãos, nós precisamos ser submissos e quebrantados diante de Deus e dizer: Pai, livra-me do mal. Eu sou fraco e eu preciso de Ti, eu dependo de Ti. A Tua graça me basta e o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E a minha oração, queridos, é que o Senhor me ajude, que o Senhor te ajude, que o Senhor nos ajude a resistir toda e qualquer tentação. Em nome de Jesus. Lembre-se que todos nós, sem exceção, somos tentados pelo pecado. Pelo pecado da maldade, da maledicência, da cobiça, da mentira, da maldade e de tudo aquilo que não presta. E nós precisamos, irmãos, vigiar constantemente. O que nós precisamos fazer, irmãos? É vigiar constantemente. Se alguma área da sua vida vai bem, graças a Deus, que bom, mas vigia. Continue vigiando. Não baixe a guarda não. Por quê?
1 Pedro 5,8, o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não está brincando, não. Ele quer a sua destruição, destruir a sua vida, sua família e sua história. Ele quer roubar, matar e destruir. Mas nós cremos que Jesus veio a este mundo para desfazer as obras de Satanás, e ele está derrotado nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso ou não? Então precisamos vigiar, porque nós estamos, como eu disse, a um passo da queda, e por isso que nós precisamos todos os dias, constantemente vigiar. Pergunto a você nesta manhã, qual é a tua tormenta? Qual é a tua crise? Confesse hoje. Confesse hoje com honestidade, com verdade, a sua crise e a sua fraqueza, e receba o toque curador do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Há um segundo ponto que eu queria destacar com vocês. Anote, por favor. Saul é convencido a buscar ajuda. Vamos repetir isso, irmãos? Saul é convencido a buscar ajuda. Interessante, porque não adianta certificar-se do seu problema e não buscar ajuda. Porque tem gente que diz o seguinte: eu sei que eu tenho um problema. Tá, e o que você vai fazer? Não, eu sei que essa área aqui da minha vida é um problema, e é uma dificuldade. E o que você vai fazer? A pergunta é essa. Porque não adianta você só enxergar ali o problema que você tem, certificar-se do seu problema. Alguma coisa precisa ser feita. Agora, olha que interessante o verso 15. Está com a sua Bíblia aberta? Olha o que diz. Os oficiais de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Quem é que disse isso aqui, gente? Foram o quê? Os oficiais de Saul. Isso me chamou a atenção. Se você quiser grifar, grifa aí. Os oficiais de Saul lhe disseram. Por que eu quero destacar isso, gente? Porque normalmente quem percebe a nossa crise é quem está perto de nós. Porque às vezes a gente não se enxerga. A grande maioria das vezes. Não é verdade? É mais fácil o pai perceber que o filho não está bem. É mais fácil o marido perceber que a esposa não vai bem. É mais fácil a esposa perceber que o marido não está bem. Mas é difícil dizer: isso é comigo. Sou eu. É difícil, gente, é difícil. Eu acho interessante o profeta, um grande profeta da Bíblia, o profeta das lágrimas, o profeta que mais chorou no Velho Testamento, chamado Jeremias. Ele foi quem mais abriu o coração publicamente e expôs as suas emoções. Sim, foi Jeremias. Tanto que no capítulo 17, depois você lendo na sua casa, você vai perceber que diante das tormentas, diante de crises, ele declara: Senhor, o problema de tudo que está acontecendo é meu. Senhor, é doença do meu coração. Mas, gente, é raro uma pessoa assumir a sua responsabilidade. Nós transferimos. É mais fácil, como diz Freud. A transferência, nós transferimos responsabilidade. Normalmente, o que a gente faz? A gente culpa os outros. Eu não estou bem por sua culpa. Você é o culpado. Então o culpado é o marido, ou é a esposa, ou são os filhos, ou os pais, é o patrão, é o pastor, é a igreja, é a estrutura. Nós culpamos. A desgraça do meu casamento, eu traí você porque você não fala comigo direito. Vocês percebem como é que a gente age? A culpa é do outro. Eu estou indo embora dessa igreja porque o líder lá do pequeno grupo, do G100, não me deu a atenção que eu tanto precisava. Estou indo embora. Está falando.
Vocês percebem, gente? A culpa é do outro, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da estrutura, a culpa é do pai, é da mãe, é do marido, é da esposa. A gente transfere, o problema nunca é nosso. Nós somos os bons. Esse cara sou eu. A gente sempre transfere a responsabilidade para os outros. Gente, como é difícil a gente assumir o problema. Aí, é por isso que a gente julga as pessoas, sabia disso? Porque é mais fácil a gente julgar, é mais fácil a gente apontar o dedo e chamar o outro de pecador. É mais fácil. É muito mais fácil, meus irmãos, destacarmos a fraqueza do outro para escondermos as nossas fraquezas. Irmãos, a pergunta é: qual é a nossa deficiência? Qual é a sua deficiência? Qual é a minha deficiência? Qual é a nossa deficiência? Deus está falando ao seu coração nesta manhã? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus está falando neste lugar. Gente, Saul não via o mal em si mesmo. Diz o texto aqui que foram os oficiais que, numa atitude respeitosa, inteligente e cuidadosa, foram falar com Saul. Gente, eles estavam diante do rei. Foram falar com o rei, não era com qualquer pessoa. Numa atitude de respeito, de cuidado, eles foram falar. Deixa eu dizer uma coisa para você importante. Não importa a patente da pessoa, pode ser alguém importante na sociedade, ou pode ser alguém mais simples, não importa. Quero dizer para vocês o seguinte, que quem é amigo fala, quem é amigo adverte. Amém ou não amém, gente? E eles disseram para o rei: ó rei, o Senhor não está bem, o Senhor está doente. O Senhor não está bem, rei. Você sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a gente vê que o outro está mal e a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe comunicar o que está acontecendo, e aí nós nos calamos com medo de sermos mal interpretados. Vocês sabem disso? Aí a gente vê aqui os oficiais de Saul, eles expuseram a situação de uma maneira direta, de uma maneira honesta, porém altamente respeitosa e cuidadosa. E educada. Aliás, gente, deixa eu dizer uma coisa importante para vocês aqui. Guarde isso no seu coração. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Diga comigo, eu tenho que ter muito cuidado com as minhas palavras. Não, tem que ser mais forte. Sabe por quê, queridos? Porque as palavras têm peso. A morte e a vida estão no poder da língua. Com a sua língua você pode destruir alguém, como você pode também levantar alguém. Você pode amaldiçoar alguém, como você pode abençoar alguém. Então tome muito cuidado com a sua língua, porque às vezes, o que acontece? Às vezes você está vendo certo, tem a intenção boa, mas você comunica mal e acaba ofendendo o outro. Você é um grosseiro. E você acaba ofendendo. Por isso, ore e peça a Deus sabedoria. E Ele vai te dar sabedoria. E eu vou dizer para vocês que existe uma maneira sábia de falar da fraqueza ou crise de alguém. Sabe como é que você pode tratar isso? Falando com essa pessoa? Comece falando da sua fraqueza. Em vez de chegar como mestre, como professorzão, olha, eu tenho algo aqui para te ensinar. Comece falando da sua. Desça. Se iguale. Fala, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Posso pedir que você ore por mim? Porque eu tenho as minhas lutas, eu tenho também as minhas limitações, eu preciso da graça de Deus tanto quanto você. Eu não sou melhor que você, ora por mim. Porque as minhas fraquezas, elas podem ser diferentes da sua. E eu preciso tanto da graça de Deus. Fale da sua. Fale da sua. Não chegue com aquele ar de arrogância, de perfeição. Como eu disse, de mestre, de professorzão. Não, meu irmão, aproxime-se como gente, não como anjo. Como gente, chegue para ajudar, diga uma palavra boa, amorosa,
converse com a pessoa com o máximo respeito, educação, fazendo com que a pessoa se sinta amada e acolhida. Amém, gente? Essa é a atitude do cristão. É assim que nós devemos nos relacionar. Quer saber mais sobre relacionamentos? Compre o livro do meu pai, que fala sobre isso, sobre os nossos relacionamentos, como isso é importante. Foi o que aconteceu aqui com Saul. Porque o texto diz que os oficiais identificaram o problema, o levaram à consciência. E aí, sabe o que aconteceu? Saul, até aqui nesse momento, indo muito bem, aceitou o tratamento. Ele aceitou. E aqui está um ponto muito importante que eu quero destacar para vocês também. Guarde isso que eu vou dizer para vocês. Se uma pessoa não quiser ajuda, nada acontece. Se uma pessoa não quiser ajuda, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque às vezes alguns irmãos vêm falar comigo, pastor, por favor, olha, eu estou enfrentando uma crise dentro da minha casa, o meu marido não vai bem, o senhor não quer falar com ele? E às vezes eu nem conheço, não sei quem é. Eu falo, sim, claro, eu estou à disposição, posso falar com todo mundo. Não há problema, mas a pergunta é, ele quer ajuda? Ele quer ajuda? Porque, gente, não adianta a esposa querer pelo marido, não adianta o marido querer pela esposa, não adianta os pais quererem pelos filhos, não adianta o pastor querer pela ovelha, não adianta. Aí você pergunta, mas o que eu faço então se essa pessoa não quiser tratamento? O que eu devo fazer, Ronaldo? Eu respondo para você, nada. Nada. A única coisa que resta é oração. Oração. E aí vai o texto bíblico, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, somente nele, e o resto mais ele fará. Deus vai fazer a obra. Então, meus amigos queridos, o primeiro passo para alguém se recuperar, primeiro é reconhecer a enfermidade. Isto é, eu reconheço que eu não estou bem e que eu preciso de ajuda. O segundo passo que nós estamos vendo é caminhar em direção ao tratamento. E até aqui, Saul agiu assim. Para que haja cura, meus irmãos, tem que haver desejo, vontade, tem que querer, a pessoa tem que dizer, eu quero ajuda, eu vou buscar um médico, eu vou falar com um terapeuta, com um psicólogo, com um pastor, vou atrás de um conselheiro, alguém da minha confiança, vou lá falar com o pastor Gil, no Celebrando a Recuperação, porque eu vou buscar tratamento. A pessoa precisa dar um passo, a pessoa precisa querer. Amém, gente? Senão não vai acontecer. Agora, você sabe qual que é a nossa primeira reação diante de uma crise? Isso é um problema. É a negação. Qual é? Negação. Não, está tudo certo, não é bem assim. Não, eu não estou tão mal assim como estão dizendo, está tudo certo. Não, eu não tenho esse vício, não. Não tenho essa dificuldade, não tenho esse problema, está tudo bem. As pessoas têm medo de serem expostas publicamente. Elas têm medo. Isso é da natureza humana. Todos nós somos assim. Ninguém gosta. A gente gosta de ver os outros se expondo publicamente. Mas a gente não quer ser exposto publicamente. Ninguém está dizendo amém aí? Olha como é que nós somos. Olha como é que nós somos. Mas deixa eu dizer para vocês, se nós não trouxermos o problema à luz, não pode haver tratamento e cura. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 28:13, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém, gente? Amém, queridos? A gente precisa trazer à luz. Mas deixa eu dizer para você o que significa esse trazer à luz. Trazer à luz não é expor a pessoa publicamente. Ao contrário do que às vezes muitas igrejas fazem, muitos lugares fazem, de expor a pessoa, vem aqui, você, o fulano que pecou essa semana, nome tal, suba aqui na frente, pega o microfone, confesse para toda a igreja que você fez, seu pecador miserável. Aí o irmãozinho vem chorando, desesperado. Não, gente, não é isso, isso não é tratamento, gente, isso é exposição, isso é esmagamento. Isso é exposição, é esmagamento, gente.
Jesus nunca expôs as fraquezas e os pecados de ninguém. Ele mesmo disse: eu não vim esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Ele não veio esmagar ninguém. Mas nós fazemos isso. Lamentável. Tem uma figura que eu acho fantástica do Novo Testamento, lá no Evangelho de João, capítulo 8. Nós lemos que trouxeram a Jesus uma mulher pecadora. Vocês lembram dessa história? A mulher que foi pega em flagrante adultério? Certo? Depois, o que aconteceu? Depois de tratar com a hipocrisia dos fariseus, Jesus chama aquela mulher no particular. Não foi em público, foi no particular. E ele disse para aquela mulher: onde estão aqueles que te condenavam? E ela respondeu: todos foram embora e não me condenaram. E aí Jesus respondeu para ela: eu também não te condeno, porém vá e não peques mais. Sabe, queridos, Jesus não condenou aquela mulher, porque toda a condenação está reservada para o juízo final. Condenação é dar a sentença final. Jesus não condenou. Jesus tratou o problema. Ele tratou no particular. Portanto, mulher, agora você vá e não peques mais. E parece que a gente faz tão diferente disso, né, irmãos? Parece que a gente se delicia quando alguém está exposto diante das pessoas. Isso não é tratamento, isso chama-se esmagamento. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que possamos ser cada dia mais parecidos com Jesus. Amém, queridos? Porque o nosso Deus é o Deus de novas chances. O nosso Deus é um Deus de recomeços. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de boas novas, de boas notícias, irmãos. Se eu pudesse resumir aqui este livro numa frase, eu diria: Deus é bom. Porque aqui tem boas novas, tem boas notícias, tem novas chances, tem um recomeço para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode errar, você pode fracassar. Quer aplaudir? Aplaude. Vou continuar depois falando. Vamos lá, pode aplaudir o Senhor. Agora deixa eu dizer para você, você pode errar, você pode fracassar, e às vezes, algumas vezes mais na sua vida. Sim, pode acontecer isso. E eu vou dizer para você o seguinte: sabe o que Deus vai fazer com você? Se você fracassar mais, sabe o que Ele vai fazer? Ele sempre vai te disciplinar com muito amor. Com muito amor. E te dar uma nova chance. Esse é o nosso Deus, louvado seja Deus. Às vezes, é claro que Ele é mais rígido na disciplina. Tem disciplina que dói, não é, gente? Dói, machuca, a gente chora. Como diz o escritor aos Hebreus, a disciplina na hora não é momento de alegria, provoca dor, choro, lágrimas. Mas depois o resultado vem. Frutos que glorificam o nome do Senhor. Amém, gente? Ele permite, às vezes, uma situação difícil na nossa vida, mas Ele tem um objetivo. O objetivo único disso é corrigir e restaurar a nossa vida, porque o nosso Deus é o Deus da restauração. Este é o nosso Deus, louvado seja Deus. Primeiro passo de Saul, irmãos, foi reconhecer. O segundo passo, buscar tratamento. Nós devemos fazer o mesmo, gente. Deixa eu dizer para vocês, eu já tive, Ronaldo Bezerra, aqui na frente, olha para mim. Eu, Ronaldo, já tive que me sentar com pessoas. Já tive que me sentar com meus pais. Já tive que me sentar com pastores amigos, queridos. Com um terapeuta, já tive que sentar. E dizer o seguinte: olha, eu não estou bem. Eu não estou legal. Minha cabeça está maluca, está pirando. Eu estou mal. Eu não sei para onde ir. Eu não sei o que fazer. Eu não sei. Me ajudem, por favor. Eu já tive que fazer isso. E eu posso dizer para vocês o seguinte. Posso dizer com muita certeza. Eu não me esqueço das palavras dessas pessoas que me aconselharam com tanto amor, com tanto temor, com tanto respeito por mim. E sabe, meus irmãos, até hoje, a voz dessas pessoas, a voz dos meus pais, dos meus amigos e pastores, até hoje,
é a voz de Deus na minha consciência, é bênção para mim. Até hoje, eu não esqueço, é bênção de Deus para mim, é a voz de Deus falando comigo. Glória a Deus. Como é importante a gente conversar com um conselheiro maduro, com um cristão preparado, gente. Como é importante isso. E aí eu fico pensando, que papel importante um pastor tem, um conselheiro, um médico, um terapeuta, um psicólogo. Que papel importante estes homens e mulheres nestas áreas têm quando eles estão nas mãos de Deus. Isso é importante a gente observar. É importante. Cuidado. Porque há muitos deles que aconselham as coisas mais terríveis e antibíblicas. E você precisa ficar atento. Não aceite nenhuma palavra contrária à palavra de Deus. Não aceite nenhum conselho contrário ao conselho de Deus. Não aceite. Tratamento bom vem de Deus. Tratamento que é bom vem de Deus. Tratamento que é bom não contraria a voz de Deus. Tratamento que é bom tem eco na palavra de Deus, nas escrituras sagradas. Aleluia. Amém, gente? Para a gente caminhar aqui para um final, antes da conclusão, deixa eu dizer para vocês, 2 coisas que impedem pessoas de buscarem tratamento. Existem 2 coisas que impedem pessoas de buscarem tratamento. Anote, por favor. Primeiro, anote. Vergonha. Primeiro, vergonha. As pessoas ficam envergonhadas. Elas ficam por causa dos erros que elas cometeram. E eu quero dizer para você que isso se torna um cativeiro. Isso é um perigo, é uma armadilha do inferno. Portanto, você que está assim hoje, nesta manhã, ore, clame a Deus e diga: Pai, quebra as algemas da minha vergonha, para que eu seja liberto e possa buscar a ajuda de alguém que vem de Ti e receber cura em nome de Jesus. Ore nesta manhã. O rei Saul não hesitou em buscar ajuda, meus irmãos. É isso que a gente vê aqui no texto. O problema é que nós somos altivos. Somos orgulhosos demais. Gente, nós somos todos iguais. Todos nós precisamos de tratamento para as nossas crises, para as nossas neuroses. E olha, eu vou dizer para vocês que algumas crises podem ser culpa dos outros, sim. Às vezes você está enfrentando uma crise que a culpa não é sua. O outro te colocou nessa crise. Outras crises, a culpa é sua, é nossa. Mas eu quero dizer para você que não importa a origem. Se é do outro, é minha mesmo. Não importa. O fato é que todos nós precisamos buscar tratamento e todos nós somos dependentes da graça de Deus. Diga aleluia. Aleluia. E anote a segunda aí. A segunda coisa que impede pessoas de buscarem tratamento são as vozes do inferno. São o quê? E você sabe o que a voz do inferno diz? Você não pode. Você nunca vai conseguir se recuperar. Você nasceu assim, você vai morrer assim. Sempre tem alguém que vai surgir dizendo o seguinte: não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Você é isso aí. Esse é o seu destino. É o seu karma. Sempre vai ter alguém dizendo isso. E eu quero convidar você hoje a rejeitar em nome de Jesus todas essas vozes negativas do inferno e que você creia que Deus tem planos bons para você, para o seu futuro, para a sua casa, sua família, os seus negócios, para a sua história e para o seu futuro. Louvado seja Ele. Deus tem planos bons e de paz. Ele quer fazer novas todas as coisas. Você acredita nisso ou não? Acredite nesta manhã, meu irmão, minha irmã, que você não é isso que dizem que você é. Você não é isso que dizem que você é. Você está isso. Você está isso e Deus pode te libertar disso. Até rimou. Deus pode te libertar. Creia que você não é isso, porque você foi criado para a glória de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, Deus te criou para a saúde. Deus te criou não para a doença. Deus te criou para uma vida abundante, para uma vida plena. Ele não te criou para o fracasso, para a derrota. Não, queridos. E Ele te perdoa, Ele te levanta, Ele te transforma, Ele te restaura, Ele te consola e Ele te abençoa. O que é que você vai fazer? Só diga ao Senhor nesta manhã que você deseja ser curado.
e você vai dar um passo de fé. Aceite o tratamento de Deus. Lembre-se, até aqui nessa história, o primeiro passo de Saul foi reconhecer. O segundo passo de Saul foi buscar tratamento, não é? E depois? Quais são os próximos passos? Hein? Agora sim entra o arpista, o músico Davi. Ele chega na história, mas sobre ele nós falaremos na continuação desse tema na próxima semana. Cenas do próximo capítulo que você não pode perder.